E aí, pessoal, hoje nós vamos falar da Engie, que fez aquisição bilionária, vamos falar da Sanepar, da Wisk, que despencou, vamos falar também do setor de petróleo, focando um pouco mais na Petrobras, Enalta e 3R. Deixa o like nesse vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? Então vamos sem enrolação, começando falando aqui da Sabesp, né? Eu comentando aqui rapidamente da Sabesp, ela teve aqui reajuste de 6,37% nas tarifas de saneamento a partir de 2023. Isso aqui foi uma revisão tarifária, né? Então não é aquele reajuste que acontece anualmente. Ela fez a reclamação e teve aí concedido esse acréscimo aqui, né? Aquela revisão que acontece de 4 em 4 anos. A CESP aí, ela revisou essa parte aí. O que, inclusive, nós lembramos que a Sanepar tem isso para ser resolvido também no ano que vem, tá? Vai ter reunião com a AGEPAR, no caso, para continuar, né, a revisão tarifária aí dela, né? A segunda etapa. E falando na Sanepar, ela veio aqui via fato relevante anunciar, né, um aditivo que ela teve neste contrato aqui de implantação e ampliação do sistema sustentável de esgotamento sanitário, uma parceria que ela tem com o Itaipu e tudo mais. E para a empresa, o que significa? Um aumento aqui, né, de investimento, um aditivo de 71,3 milhões, tá? Totalizando agora, então, 112 milhões. Então, foi um aumento significativo, né? E vale destacar que esse investimento aqui, ele está aderente, né, à política de inovação da empresa aqui, contribuindo aí com a universalização do serviço de esgotamento sanitário. Enfim, aqui inclusive nesse projeto tem umas startups envolvidas, é bastante legal, mas não vou me estender muito nesse ponto, né? É mais interessante para a gente aqui ficar entendendo o valor aqui investido, né? Um aumento aí, né? Mas é interessante, a gente vê aqui a questão das cotações, né? No último ano a Sanepar está lateralizando, menos 5 e poucos %, é um sobe e desce aqui, ó, infinito, né? Sobe, desce, chegou ao fundo, no seu dividendos deu uma subidinha, daqui a pouco acontece algum ruído, né? São várias coisas acontecendo. A ação, desde aí da época da possível privatização, ela deu uma subida e depois caiu bastante, voltando a subir aí com os dividendos, né? Bom, falando em dividendos, ela tá aqui os dividendos, junto com a Transição Paulista, que também anunciou esses dias, né? Ontem, na verdade, dia 26/12 a Transição Paulista e dia 29/12 são os dividendos da Sanepar, que vai pagar aí, ó, 4,4% aqui aproximadamente de dividend yield, né? A ação vem aumentando os dividendos ao longo aí de vários anos, né? Agora falando das petrolíferas, né? É interessante ficar atento ao petróleo, obviamente, né? E ele tá tendo uma pressão muito grande. Os preços caíram novamente com medo aí da taxa de juros do Fed, mas a gente tá vendo que os Estados Unidos estão conseguindo aí se conter nessa questão da crise, não está indo pro vinagre, vamos assim dizer, né? Inclusive nós temos alguns bancos como o Morgan Stanley prevendo um aumento aqui, né, do valor do petróleo em breve, né? O boom do petróleo aí, segundo o Morgan Stanley, tá? Inclusive eles falam que vai colocar a PPI da Petrobras à prova, né? Eles têm o receio aí político, essa parte eu não vou ficar comentando tudo de novo, vocês já sabem do receio político, né? Do controle de preços e tudo mais. Enfim, a gente vamos se atentar aqui à questão do petróleo. Por que o banco está aí otimista em relação ao petróleo no longo prazo, né? Porque, segundo a instituição, a reabertura da economia chinesa é um dos pontos. O outro é as constrições da oferta aqui provocada por baixos níveis históricos de investimento, riscos ao fornecimento da Rússia aí, né? Porque realmente a guerra aí, né? E o reabastecimento dos estoques de reserva de emergência de petróleo nos Estados Unidos, que eles foram usando isso aí, tem que reabastecer e a guerra não termina nunca, então assim, não pode ficar usando a reserva infinitamente, né? E por fim, nós temos a OPEP, né, que ela se comprometeu, né, de manter aí a produção de petróleo em linha, né, do jeito que está, independente do valor do preço. Mas vocês sabem que eles querem o preço do petróleo nos valores mais altos possíveis, né? E aí tem sempre um ruidinho. Em novembro, por exemplo, eles produziram menos do que eles haviam combinado. Então, assim, para eles o combinado não é tão necessariamente que vai ser entregue, né? Então existe também o risco da OPEP pôr esse valor ainda mais para cima. Então, resumindo,
Nós temos aqui reabertura chinesa acontecendo, nós temos os níveis históricos de investimento que foi baixo e continua aumentando o uso do petróleo. Nós temos aí os riscos ao fornecimento da Rússia, né? E reabastecimento dos Estados Unidos e a própria OPEP. Então são bastante pontos aqui que podem estar elevando o valor do petróleo, que vem aqui numa queda significativa. Eu pus aqui de branco o petróleo nos Estados Unidos e os candles aqui, o Brent, né? E olha só, a gente vê que eles andam aqui bem lado a lado praticamente, né? Mas hoje, estranhamente, aí um caiu, né, dos Estados Unidos, mas o Brent não. Então, assim, às vezes acontece, mas eles, ao longo do tempo, eles vão se alinhando aí, né? E agora, comparando o barril de petróleo aqui, os candles, com as ações, nós vamos ver como uma empresa deveria se comportar mais ou menos como a Prio, né? Olha só, ela vai aqui, ó, subindo o barril de petróleo, ela sobe junto, lateraliza, ela lateraliza, aí uma hora cai, ela cai, pode até cair mais forte eventualmente mesmo, né? Aquele exageradinho, de repente começa a subir bastante, né? E aí até dá umas quedinhas aqui com medo do petróleo, mas vai aguentando, né? Eventualmente poderia até se colar um pouquinho mais, né? Ela teve algumas notícias positivas, mas de qualquer forma esse é o comportamento normal. Enquanto o petróleo subiu 4%, as ações subiram 75%. Então, normalmente, né, uma empresa deve subir mais aí do que o barril de petróleo. E aí, quando a gente vai ver aqui os ruídos, e às vezes eu gosto de ruído também, né? Mas depende. O ruído que eu não gosto é o ruído político, porque ele é imprevisível. Então está aqui a Petrobras, em alguns momentos ela anda junto com o petróleo, né? Outros não. A gente vê até que, ó, quando as coisas estão certas, normalmente ela anda, mas aí de repente começa aí os ruídos, ó, aqui ela estava indo bem, né? A empresa barata, pagando ótimos dividendos, aí vai uma maravilha, né? Mesmo com o petróleo caindo, existe até um ruído político positivo e aí vem, né, aquela terrível notícia para a Petrobras, que tem um trauma infinito de controle de preços, e aí a ação obviamente cai muito. Então ela chegou a subir 70 e poucos %, ela devolve boa parte por conta da política, que eu vou dizer uma coisa, eu já com a Petrobras desde 2007, essa queda aqui é pouca perto do risco que pode estar acontecendo aí com a empresa. Vai acontecer? Não faço a menor ideia, mas o risco existe e ele é muito grande. Falando agora da Enalta, a gente vê um comportamento mais colado com a Petrobras, mesmo que com a Petrobras, com o petróleo, né, de verdinho aqui, ó, ela anda até parecido. E por que ela, das quedas, ela acaba caindo muito e chegando junto de novo com o barril de petróleo? Porque a Enalta ela teve problema nos poços aí de Atlanta, volta e meia, uma manutenção que faz o mercado bater mais nela. Inclusive ela teve aqui recentemente, junto em meio à queda de petróleo, né, e o mercado bate mesmo. Então ela está aqui subindo 8% contra, aliás, 2 contra 8 do barril de petróleo. Não deveria, né? Deveria até estar andando aí mais positiva se não fosse esses ruídos. E aí a gente tem aqui a 3R Petróleo, né? Que aí é de vermelho aqui, ó. Você observa aqui, também vinha indo muito bem, mais ou menos, está seguindo o barril do petróleo aproximadamente. Lá atrás ela está indo bem, depois essa queda aqui forte, que foi quando eu entrei na empresa, exatamente aqui. E ela, até achei estranho ela subir tão rápido, né? De repente, porque a narrativa não mudou tanto. Eu vinha comentando aqui que era umas narrativas de medo de financiamento exagerado, o mercado exagerou para baixo, depois ele sobe a ação, depois ela começa a cair. Por quê? Por conta do barril de petróleo caindo, né? Ele já vinha caindo nesse período aqui. E também por conta de uma manutenção aí que a empresa está fazendo, e aí o mercado exagera novamente, ou seja, pode ser, né, também uma oportunidade. Não estou recomendando compra, então estou falando aqui as leituras, né, a gente vê aqui ela andando igual ao petróleo, que não é normal para uma petrolífera. Então a gente vê aqui em termos de dividendo, Enalta é uma boa pagadora de dividendos, Petrobras é uma fantástica pagadora de dividendos, a PetroRio não, né? Pois aqui é Recôncavo, mas paga dividendo um pouquinho, e a 3R no momento não, dividendo lá na frente, só tem que ter muita paciência, não vale para quem gosta de dividendos, né? Quem espera dividendos em 2023, provavelmente não teremos, né? Uma empresa que está melhorando muito esses resultados aqui, é um crescimento, né? Eu não diria turnaround, porque a empresa é relativamente nova, mas é um turnaround de ativos, né? Então, é toda essa paciência aí para dar uma disruptiva aí para cima, uma esticadona como a PetroRio já deu no passado, né? Então a gente vê aqui a Enalta com
E a gente vê a Enalta que tem sérios problemas no Poços aí, ela está caminhando para o sistema definitivo. Então ela está hoje no sistema de produção antecipada, ela conseguiu aqui renovação para esse sistema funcionar e não ter essa transição ruim, né? Vai ter uma transição mais suave para o sistema definitivo. E aí, lá em 2024, quando isso acontecer, nós teremos aí produção mais redondinha nela, né? Menos problemas e tudo mais. Aí vão estar 6 postos funcionando também, né? Não mais... Enfim, vai estar aí bastante evolução na empresa. E aí, quando a gente vê aqui a 3R Petróleo, é aquilo que eu já comentei, né? No mensal, em novembro aqui, nós tivemos um problema, né, que vem acontecendo aqui em outubro para cá, que é a redução da produção. Por quê? Manutenção, mas a maioria delas aqui é manutenção preventiva, outras aí é para trazer uma eficiência melhor. E tudo isso vai estar sendo resolvido até meados do primeiro trimestre de 2023. Tem alguns que já vai ser nesse fim de ano. Enfim, né, eu já detalhei anteriormente, não vou detalhar, mas essa queda aqui na produção que vinha aumentando demais. Você viu um aumento significativo e de repente uma queda por conta de manutenções. O mercado bate, o mercado está impiedoso aí com qualquer ruidinho nas petrolíferas, porque o petróleo já está caindo, né? Então já junta aí a fome com a vontade de comer. E falando rapidamente da Wiz, né? Depois de cair bastante em 2021 com o fim do contrato da Caixa e tudo mais, ela vem lateralizando em 2022. Hoje ela despencou, né? Despencou aí quase aí 9,5%, tá? E não teve grandes notícias diretamente, né? Porque a notícia que nós tínhamos aqui é ela adquirindo aqui 24% da subsidiária Wiz Consegue, fazendo joint venture com o grupo Barigui, onde ela desembolsa então 3 milhões para adquirir aqui a parte da Wiz Consegue, né? Com o foco na distribuição e produtos financeiros no segmento automotivo, tá? Isso aqui não é o que fez cair, porque essa notícia é do dia 20/12, né? As ações estão caindo dia 22/12, então alguma coisa aí pode estar acontecendo que eu não saiba. É uma empresa que vem buscando uma série de saídas aqui no setor alto, instituição financeira, RH, um monte de parcerias aqui para varejo, para via bancos, né? Cara, tem um monte de coisa, não dá para resumir aqui em segundos, né? Mas é uma empresa que está buscando muito esse investimento. A Wiz, embora ela venha crescendo aqui na receita, ela não conseguiu trazer esse crescimento no seu lucro, né? Caindo 20,9% aqui nos 9 meses, mas ela vem crescendo bastante. Isso aqui tem que dar tempo ao tempo, né? Os custos se ajustar, todo aquele processo que a gente sabe numa empresa de transformação. Aos poucos isso vai acontecer. O lucro dela de 52,9 traz uma margem de mais ou menos 28%, né? Aqui ela mostra até da forma como eu não concordo muito com a equivalência patrimonial e tudo mais, mas enfim, a margem dela está cerca de 28%. Então, é um banco que teve umas margens um pouco menores depois da perda aí do contrato da Caixa. Tem que ter um pouquinho de paciência aí com a Wiz, né? Quando a gente faz aqui a comparação com a Porto, com a Caixa e a BB Seguridade, a gente vê aqui um PL menor na Wiz, né? Mas um crescimento mais nítido, no meu entender, da BB Seguridade, da Caixa e da Porto Seguro. A Porto Seguro é mais uma recuperação, né, que vai acontecer. E o dividendo, a gente pode ver 8,46 contra 5, contra 7, contra 5 e pouco. Então, puxa, tá bom o dividendo da Wiz, né? Embora a BB Seguridade acabou de aumentar aí o dividendo, né? Mas, assim, tá interessante a Wiz. E o PVP a gente nem deve comparar, porque não faz tanto sentido assim, né? Ver principalmente a Caixa aqui, a BB Seguridade não dá, né? Então, é uma empresa que vale a pena ser considerada aí, não estou recomendando, mas pelo menos o estudo dela vale. Engie, finalmente nós vamos falar da Engie com esse investimento aqui, né? Na verdade esse financiamento de 1,5 bilhão, né? 1,5 bilhão aqui, que vai ser amortizado em 252 meses para providenciar aqui, né, o projeto aí de conjunto eólico Serra Assuruá, né, a implantação desse projeto aí, né. Então ele vai ocorrer gradativamente aí, né, a instalação a partir do segundo semestre de 2024. O que a gente entende aqui? Que é paciência, né? Um case de paciência. Como eu adoro cases aí de paciência que estão com uma enroladinha aqui no curto prazo, porque fica barato, né? Então a Engie aí tá com esse investimento que vai começar a dar resultado a partir no meio de 2024, chegando aí a melhores valores em 2025, ou seja,
melhores dividendos lá também. Tem mais projeto no pipeline da empresa. Antes, vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos essa capacidade, né, que eu acabei não falando, são 24 parques eólicos, 846 megawatts aqui de capacidade. Olha quanto que ela tem aqui de complementar, 1,7, né? Então aqui é metade, né, do seu portfólio de usinas complementares. Se a gente for ver aqui só as eólicas, vai ser muita coisa, né? Vai ser somar eólica e solar, ela vai fazer mais da metade só nesse projetinho aqui, tá? Bastante significativo. Ela tem outros no desenvolvimento aí, ó, 779 aqui eólica, 1,869 aqui em solar, e agora a gente dobra aqui a eólica, né? Então a gente tem aqui bastante diversificação, né, nos novos projetos dela. Vai ter muita coisa para entrar na Engie, e um case novamente para paciência, para longo prazo, sem deixar de receber dividendos. A gente está vendo dividendos dela, não, olha só, 8%, aí de vez em quando dá uma diminuidinha por causa de um investimento, e aí se o mercado bater, no meu entendimento, é melhor, porque eu estou investindo por longo prazo. E que mais pode acontecer de ruído? Esse resultado financeiro, né? Porque aqui, ó, como pesa, né? Tem o endividamento dela, tem também a parte das concessões, então olha só, isso aqui pesa bastante aqui no resultado da empresa. Olha só, passa uma linha aqui para ver o número onde está batendo, né? É bem significativo aqui o lucro dela, né? Então, é muita coisa, né? Isso aqui dá um ruidinho, mas uma hora isso aí vai sendo limpo, né? Esse investimento dela, todo aí, esse resultado financeiro negativo. Então, se o resultado financeiro está pesando, a capacidade de pagamento desse resultado financeiro, dessa dívida, né, que vai levar ao resultado financeiro negativo, está crescendo pra caramba, olha só. O EBITDA dela beirando aí os 7 bi, né? Então, assim, é uma empresa que está crescendo muito e as coisas vão acontecendo gradativamente, na calma, uma empresa diversificada, passou por crise hídrica agora que nem parece ter sentido muito, ela já vai aqui continuando seu investimento, passou por um momento de inflação, a inflação prejudica muito o resultado financeiro ali, a Selic em alta também atrapalha muito, as coisas vão voltando ao normal, a empresa deve colher os frutos, né? Espero eu que a Selic volte a cair, vai ser muito positivo para a Engie, tá?